Vou falar um pouco sobre a vida e obra de Zygmunt Bauman. Bauman nasceu na Poznania, em 1925, lá na Polônia. Bauman ficou sua infância toda lá. Como ele era descendente de família judia, ele acabou sendo obrigado a se mudar de país. Ele foi para a URSS, para a União Soviética, por conta que o nazismo acabou invadindo o seu país lá na Polônia. Ele cursou 2 anos em física, mas como ele era imigrante, ele não poderia estar se instalando nas grandes cidades. Então, ele fez a faculdade dele de física nesses 2 anos por correspondência. Com 18 anos, um pouco antes de 18 anos, ele acabou voltando novamente para o seu país natal. Com 18 anos, ele se alistou no Exército Vermelho. Bauman cursou 2 anos em Sociologia na faculdade de Varsóvia, mas por razões ideológicas o curso passou a ser extinto e ele acabou se formando em Filosofia. Foi nesse período que ele acabou conhecendo a esposa dele, a Jenny, se eu não me engano é assim que se fala o nome dela. Ele acabou tendo 3 filhas. Ele esteve também vinculado ao marxismo ortodoxo no início dos anos 40. Ele se vinculou ao Partido Operário, Partido Comunista Polonês, serviu de 1945 a 1953 em uma unidade militar, mas logo em seguida ele passou a ser crítico totalmente do comunismo. Ele se tornou professor também de filosofia e ele acabou morrendo em 9 de janeiro de 2017 em Fields, no Reino Unido. A obra, um pouquinho de Zygmunt Bauman, seria que ele foi também um grande humanista e sabia transformar suas ideias complexas e sofisticadas em um conceito de liquidez. O conceito de liquidez de Bauman seria a liquidez que Bauman sempre utilizou, seria uma metáfora. Ele utiliza para explicar que o sentido da pós-modernidade, a crise das ideologias fortes, pesadas, sólidas, típicas da modernidade que produziu, do ponto de vista cultural, um clima fluido, líquido e leve, capaz de ser caracterizado pela precariedade e incerteza. O seu livro Amor Líquido e também Modernidade Líquida basicamente que apontava a fragilidade das relações humanas na sociedade líquido-moderna, onde as relações são passageiras. As pessoas simplesmente não começam um relacionamento para que ele dure, mas as pessoas acabam sempre buscando uma segunda opção. As pessoas são tratadas como objetos frágeis que podem ser descartados a qualquer momento. Uma parte que Bauman diz também sobre as relações humanas, que os humanos são transformados em mercadorias, podem ser consumidas a qualquer momento e serem excluídos. O sujeito líquido lida com um mundo de consumo e opções, mas não com um objetivo e frio. Não tem mais referências de ação. Seria basicamente onde as pessoas têm medo de conhecer novas pessoas. Uma notícia de hoje, amanhã ela já é suplantada, mas ele dizia também que são exatamente esses laços humanos que são capazes de fazer com que a gente possa evoluir cada vez mais. As características também da modernidade líquida seria o desmoronamento da antiga modernidade, ou seja, da crença que há um fim do caminho em que andamos, um telos alcançável da mudança histórica e um estado de perfeições a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio. Algum tipo de sociedade boa, desregulamentação e a privatização das tarefas e deveres modernizantes. Na modernidade líquida não existem mais valores sociais, mas sim individuais. Sobre a modernidade líquida, Bauman também dizia sobre a seguinte forma: vivemos em tempos líquidos, onde nada é para
Então, Bauman utilizou o conceito de modernidade líquida como meio de explicar as relações sociais da sua época. A modernidade líquida contraria a modernidade sólida, ou seja, a modernidade sólida foi forjada entre os séculos XIV e XV e teve como um traço básico a ideia de que o homem seria capaz de criar o seu próprio futuro, um futuro para toda a sociedade. E esse conceito crescia em paralelo a uma vida enraizada em instituições fortes e presentes, como o Estado e a família. E a confiança no homem e em sua capacidade de moldar um próprio futuro seria o principal traço desse período. E segundo Bauman, a partir das últimas décadas, essa modernidade sólida estaria em desintegração e seria gradualmente substituída por uma modernidade líquida. E que isso é remetente a uma ausência de forma definida, ou seja, uma velocidade, mobilidade ou inconsistência do ser humano. Esses seriam justamente os traços essenciais das relações sociais da sua atualidade. A antiga confiança sólida num futuro perfeito foi substituído pela incerteza, ou seja, a modernidade sólida foi substituída por uma modernidade líquida. E toda a sociedade passou a crer que o ser humano não seria capaz de criar um futuro perfeito para toda a sociedade. Acabaram desacreditando um pouco disso e isso acabou mudando o sistema capitalista. Isso pareceu um pouco confuso, que ele apareceu como povo a única realidade possível, posto que duvidaram do ser humano para poder criar uma sociedade diferente. Então, o sociólogo polonês utilizou o conceito de modernidade líquida como forma de explicar as relações da sociedade. Ou seja, ele não acreditava que o ser humano fosse capaz de criar algo novo ou prever algo novo para toda a sociedade. Ele passou a crer que o ser humano só iria viver na sua época e que não poderia ter uma capacidade de desenvolvimento a nível de afetar a todos. Ou seja, o ser humano teria que viver um padrão para se dar bem. Eu vou falar um pouco sobre Immanuel Kant. Nasceu dia 22 de abril de 1724 na antiga Prússia Oriental. Descendente de uma família tradicional protestante, seus pais são Regina e Johann Kant, principal pensador do iluminismo naquela época e também principal filósofo da modernidade. Immanuel Kant era bem importante para a sociedade. E para quem não sabe, o iluminismo é um movimento cultural do século XVII que tem a intenção de gerar mudanças à sociedade. As principais obras de Kant são A Prática da Razão Pura, de 1781, A Crítica da Razão Prática, de 1788, Metamorfose dos Costumes, de 1797 e O Iluminismo Alemão, de 1784, entre diversas outras obras. Kant defendia como corrente filosófica o idealismo transcendental. Fundou uma corrente crítica também chamada criticismo. A filosofia de Kant tem essa mesma ideia. Sua principal filosofia diz que o conhecimento começou nos sentidos e termina na razão. Uma das frases de Kant que diz bastante sobre isso é a seguinte: chama transcendental todo conhecimento que trata não tanto os objetos, como de modo geral de nossos conceitos a priori de objetos. Kant insaciável. Sendo assim, toda a filosofia de Kant foi bastante marcante para aquela época. Foi um físico, filósofo e matemático francês, nasceu em 1596. Autor da frase "penso, logo existo", é considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. René du Perron Descartes nasceu em Layenne, antiga província de Tourangeau, hoje Descartes, na França, em 31 de março de 1596. Seu pai era juiz, advogado e proprietário de terras,
Estudou no colégio jesuíta Royal Henri Legrand, que era estabelecido no Castelo de La Flèche. Em 1615, formou-se em Direito pela Universidade de Poitiers. Decepcionado com o ensino, afirmava que só a matemática demonstrava aquilo que afirmava. Ele foi considerado o pai do racionalismo e, ao mesmo tempo, o fundador da moderna metodologia da ciência em sentido crítico. Em 1649, foi convidado para trabalhar como instrutor da rainha Cristina na Suécia, já com a saúde frágil. Faleceu em Estocolmo, na Suécia, no dia 11 de fevereiro de 1650. Penso, logo existo. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sobre o papel. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Em 1628, Regras para a Direção do Espírito. Em 1622, O Mundo ou o Tratado da Luz. Em 1637, Discurso sobre o Método. Em 1637, Geometria. Em 1641, Meditações sobre a Filosofia Primeira. Em 1644, Princípios da Filosofia. 1649, As Paixões da Alma. É responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano, segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações em nossa consciência, na qual habitam as ideias inatas. Diante do forte ceticismo na época do Renascimento, muitas pessoas acreditavam que os métodos científicos eram falhos, incompletos e sujeitos ao erro, de forma que seria impossível conhecer o mundo real, a fazer de maneira verdadeira. A missão de Descartes era justamente legitimar a ciência, demonstrando que o homem poderia conhecer o mundo real. Para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes duvidou de tudo.